Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando aqui uma sequência de vídeos sobre o tema chamado e vocação. E para startar, essa série eu vou falar sobre secular e sagrado. No meio cristão existe muito aquela pergunta, todo novo convertido ou pessoas que ainda estão nesse processo inicial, na sua vida com o Senhor, perguntam, puxa vida, mas qual é o meu chamado, E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa esclarecer aqui nesse vídeo é a distinção entre chamado e vocação. Eu acredito que há uma distinção e eu quero explicar aqui para vocês. Chamado, ao meu ver, ele fala mais sobre algo universal, sobre algo comum, a todos nós. Por exemplo, eu e você, todos nós somos chamados para andar em santidade. Nós podemos curar enfermos, nós podemos expulsar demônios. Marcos 16, fala sobre isso. Nós somos chamados também para evangelizar pessoas, nós somos chamados para exercer o nosso sacerdócio diante do Senhor. Agora, a vocação, ela fala sobre algo mais específico, Por exemplo, a minha vocação, ela é ser um pastor. Agora, isso, obviamente, é algo eclesiástico, algo voltado para dentro da igreja, e aqui eu começo a falar um pouquinho mais dessa distinção também ou não entre secular, e sagrado. A minha vocação é uma vocação eclesiástica, eu sou um pastor, mas isso não me impede, por exemplo, de atuar fora, de ter uma profissão. Agora, eu tenho amigos que, diferente de mim, eles não são chamados para uma atuação dentro da igreja, mas uma atuação fora da igreja. Eu tenho um amigo, particularmente, que ele é chamado para o meio empresarial. Então ele ama fazer isso, ele tem os seus próprios negócios, ele ajuda empresários. Então nós precisamos entender que a vocação secular, vamos dizer assim, ou fora da igreja, você atuando talvez como um professor de uma universidade, você atuando, como eu disse agora, como um empresário, enfim, isso não te torna menos especial, ou deixa de você ser especial porque você não atua como um pastor, não atua dentro da igreja, porque você não tem talvez um ministério, dentro da igreja, não está ali exercendo a sua vocação dentro das quatro paredes do templo. Então, eu acredito que essa questão de sagrado ou secular no que diz respeito à sua vocação, ela não existe. Porque se Deus te chamou para os negócios, isso é sagrado, porque quem te chamou foi o Senhor, não é verdade? Então nós precisamos entender que, como cristãos, Deus nos deu um desígnio, que é atuar, que é influenciar dentro dos 7 montes de governo. Então nós vemos que os 7 montes são religião, então, só que não é suficiente influenciarmos só no campo da religião, família, educação, governo, mídia, artes e entretenimento e negócios. Quando nós vamos para a Bíblia, por exemplo, nós percebemos que José ele foi o quê? José ele foi um governador no Egito. Você vê Davi foi o quê? Davi foi um rei. Quando você olha para um camarada um pouco diferente aqui, Bezalel. Bezalel ele foi um artista escolhido por Deus para a construção do tabernáculo. Então ele foi vocacionado por Deus para algo. O que falar, meu irmão, também de José de Arimateia? Ele era um homem rico, ele era senador e membro do Sinédrio. A Bíblia fala que ele era um discípulo de Cristo, ainda que secretamente. Então ele atuava, ele era rico, ele era membro do Sinédrio, senador, mas ele também era um rico comerciante. Então você vê aqui José de Arimateia, um discípulo de Jesus, atuando em mais de uma esfera. Ele era dono de uma frota de navios que faziam exportação, principalmente de minérios. Então você começa a ver aqui que Deus nos vocaciona, nós somos chamados para coisas comuns entre nós, mas nós somos vocacionados cada um para um desígnio, dentro do corpo de Cristo. Amém, amados? Então nós temos que entender que nós somos chamados não para ser influenciado por uma cultura, mas para dentro da cultura gerarmos influência, dentro daquilo que o Senhor nos vocacionou. Então o que eu quero te dizer aqui através desse vídeo é, não se sinta melhor ou, entre aspas, pior, mais ou menos especial, porque o seu chamado é fora da igreja ou dentro da igreja. Se o Senhor te vocacionou para algo, meu irmão, faça isso para a glória de Deus. Amém.
Amém? Se você gostou desse vídeo, ó, para ajudar a gente aí, deixa teu like, comenta, eu quero saber a tua opinião, compartilha para uma galera, que o nosso intuito aqui, o meu intuito é te instruir para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.